Tema de hoje: a importância da oração. Se os cristãos, ou os que se dizem cristãos, tivessem entendimento do que representa a oração na vida das pessoas, o crente orava todo dia, orava toda hora. O problema é que as pessoas não gastam muito tempo com oração. Na verdade, irmãos, tem gente que nem acredita na oração. Tem gente que ora por orar, por desencargo de consciência. Tem gente que ora da boca para fora. E claro, isso não é de hoje, porque se você ler a Bíblia, no passado, as pessoas elas entravam na presença de Deus, falavam com Deus, cantavam louvores ao Senhor, mas ainda assim Deus, através do profeta, diz assim: esse povo, eles falam uma coisa com a boca, mas o coração deles está em outra. É em vão a adoração deles, ou é vã, em vão a adoração deles. Eles adoram da boca para fora, eles oram da boca para fora. Tem muita gente que não acredita mais na oração, como eu disse há pouco. E por conta dessa importância que tem a oração, eu quero tratar isso com os irmãos. Porque se você não colocar no teu coração que a oração é importante, você vai viver a vida empurrando com a barriga, você vai viver a vida entre vários altos, baixos, às vezes mais baixos do que altos, porque você não entendeu o propósito. Irmão, irmã, se oração não fosse importante, Jesus não teria orado tanto como ele orou. Se Jesus é o modelo de Deus para nós, e ele, como modelo de Deus para nós, orou muito em todas as ocasiões, quem somos nós para não orar? Quem somos nós para não gastar tempo com oração? E olha que a gente tem tempo. Por mais que as pessoas digam assim: não, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. Na verdade, se você aprender a controlar o seu tempo, você vai ter tempo para orar. Na verdade, se você não tiver tempo mesmo, então você tem que rever o teu tempo e começar a priorizar a oração na sua vida. É interessante essa questão de oração, coincidência ou não, tá? Coincidência ou não. Estou falando de oração hoje. Muita gente que geralmente vem de manhã não veio. Parece, entenda isso, por favor, tá? É só uma... Eu vou dar um diachólogo agora. Eu acho que o inimigo, quando ele vê assim: poxa, vai falar sobre esse assunto, eu vou dar um jeito de impedir as pessoas de irem para a igreja, porque ele não quer ouvir falar de oração. Ele sabe que a tua oração, que a minha oração, feita com a adoração, feita com louvor, feita com fé, quando ela chega diante de Deus, Deus ouve a nossa oração. Ele sabe disso. Por isso é que ele tenta de todas as formas tirar a nossa atenção, não permitir que as pessoas se aproximem de Deus. Essa é a máxima do diabo e dos seus demônios aqui nessa terra. Então, muitas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de gastar tempo em oração com Deus, e isso, infelizmente, acaba minando a nossa fé. Quantas pessoas hoje estão fracas na fé? Quantas? Centenas de milhares. Eu já falei aqui, existe uma estatística no Brasil, são mais de 22 milhões de pessoas que eram cristãs e se desviaram, se afastaram. Cresce a cada dia o número de desigrejados. Por quê? Porque as pessoas começam a participar das igrejas e elas começam a saber dos, entenda, podres que tem nas igrejas, na vida das pessoas.
Infelizmente, a igreja aqui na terra não é perfeita. A igreja é imperfeita, a igreja é cheia de gente imperfeita. Não adianta você querer encontrar na igreja um santo, porque se você encontrar na igreja um santo, esse aí está partindo para a glória, porque ele é santo demais. Claro que a gente tem que se santificar, claro que a gente tem que fugir do pecado, resistir ao pecado, mas nós ainda cometemos erros. E por conta disso, muita gente acaba se afastando, se decepcionando. Eu já falei aqui várias vezes, irmãos, não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus. Eu posso passar, eu posso morrer, eu posso errar. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus. Jesus nunca vai te decepcionar, nunca. Então, se você se decepcionou com alguém, irmão, é porque a pessoa não ora, é porque a pessoa não lê Bíblia. Porque se ela ler Bíblia, se ela orar, ela vai entender que mesmo no passado haviam pessoas assim como as pessoas de hoje. Pessoas que erram, pessoas que se afastam de Deus, pessoas que viram as costas para Deus. O que mais tem de exemplo na Bíblia? E hoje em dia, o que mais a gente vivemos, a gente precisa despertar para essa questão de oração, até pelo tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo hoje muito difícil. Tem muitas pessoas aí felizes com o presidente, ou o novo presidente dos Estados Unidos, né? Muitas pessoas no mundo afora ficaram felizes e tal, mas dizem também as más línguas que não seria bom se ele ganhasse como ele ganhou, porque existe por trás da dimensão espiritual, existe uma ação demoníaca que controla esse sistema demoníaco que tem no mundo. E infelizmente, eu não tenho tempo e não vou gastar tempo falando sobre isso. Se você quiser, você pesquisa na internet. Mas a verdade é que a dimensão espiritual é mais real do que essa dimensão que nós vivemos. Enquanto você está dormindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está guiando o carro, enquanto você está descansando, enquanto você está comendo, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E ai de nós se não fosse isso. Mas muita gente sofre hoje em dia porque ela não aprendeu a orar. E nós precisamos despertar para a oração. A Bíblia está se cumprindo, o mundo está cada vez mais difícil, no quesito humano. A humanidade hoje está cada vez pior, infelizmente. O coração do homem está muito voltado para o mal. As pessoas, elas matam por nada, destroem por nada. Ou seja, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo terrível. É que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, irmãos, mas tão bom, que Ele não permite que a gente fique atrás dessas coisas, ou vendo essas coisas, senão a gente estaria em depressão, a gente estaria aí morrendo de depressão, de ansiedade. Eu sempre falo aqui, a Bíblia nos ensina: foque no que é bom, foque no que é precioso. Ainda ontem falava com meu tio, né, que tomara que ele não esteja assistindo, que mora em Santos, de noite, 92 anos. E ele sobrinho, eu tô meio gagá e tal, eu tô velho, eu tô com saudade da minha amada, 60 anos casado, morreu, eu queria ir para lá onde ela está, e eu não tive coragem de falar para ele: não queira ir para onde ela está, né? Enfim. Aí eu falei para ele, tio, o senhor está com visão nas coisas erradas. O senhor tem que começar a olhar coisa boa. O senhor tem 92 anos. O senhor sabe o que o senhor devia fazer? O senhor devia escrever um livro. Pegar aí os seus netos, né? Tem 9 netos, 9 bisnetos. Falei, pega um desses caras aí e começa a ditar, escreve um livro. Eu ajudo até no que for preciso. Conta a sua história, as suas vitórias, as suas derrotas, aonde o senhor trabalhou. O senhor tem experiência de vida para moldar muitas pessoas aí que estão precisando de gente assim, gente boa. Aí ele, mas eu estou com saudade da minha amada. Eu falei, eu sei que o senhor está com saudade. Ora lá na sua religião evangélica por ela. Ele fala assim, é um barato.
né? Eu oro pelo senhor, tio, eu oro pelo senhor, tal, né? Ou seja, as pessoas hoje têm a mente muito voltada para as coisas ruins, para as coisas do mundo. E a gente tem que começar a enxergar as coisas boas que Deus nos deu. E se você não está enxergando, talvez porque você não esteja orando. Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Ué, como é que eu vou saber disso? A Bíblia também diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já me abençoou. Pô, então por que eu estou nessa pendura? Por quê? Porque você não ora. Você não entendeu ainda a importância da oração. Você não entendeu aquele texto que está escrito que diz assim: resistir ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Como é que você resiste ao mal? Orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus força. Um irmão me procurou umas 2 semanas atrás e disse assim: pastor, eu estou ainda naquela luta, né? O senhor sabe que eu estou naquela luta e tal. Eu falei: você está naquela luta? Eu estou. Sabe por quê? Porque você não vai na igreja, você não vai para o culto, você não ora. Não, eu dou uma oradinha em casa. Eu sei, essas oradinhas de casa, eu sei como é que é. Você não vai na igreja, você não ora, você não busca Deus. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Sabe como que a gente se fortalece espiritualmente? Lendo Bíblia, orando, tendo comunhão com os irmãos. Isso aí é igreja, você tem que participar. Eu sei aqui, na última hora, eu também sei, meu irmão. Essas desculpas aí eu já ouvi minha vida inteira. Não porque chegou um parente, não porque eu estava cansado, não porque brigou com a mulher, não porque é o filho, a filha, não porque... Essas desculpas aí eu já estou cansado de ouvir. Se você não tomar um posicionamento diante de Deus, você vai sucumbindo e você vai estar de novo naquele mundo, naquele submundo que você viveu antes de conhecer Jesus. O senhor tem razão, pastor, é verdade, mas, enfim... Não vou falar que eu não estou vendo aqui, porque eu não estou. Enfim, a gente precisa acordar para a oração. Oração fortalece a nossa fé. Oração fortalece a nossa vida. Oração liga a gente com Deus. Deus quer falar com a gente. Leia a Bíblia lá no livro de Gênesis, você vai ver Deus falando com Adão todo dia. Por que isso foi cortado? Por causa do pecado, mas Jesus veio, resgatou o homem do pecado e religou o homem a Deus. Então a gente tem contato com Deus. Você só não fala com Deus se você não quer. Se você olhar para a Bíblia, eu separei aqui orações bíblicas que você já conhece, eu só vou ajudar a te lembrar dessas orações. Por exemplo, orações foram ouvidas por Deus. Ana foi uma mulher que desejava ter filhos, mas ela não tinha, ela era estéril. O seu marido a amava, o seu marido tinha uma outra mulher, que a Bíblia chama até de rival, e por ser rival, ela zoava, ela falava, que eu tipo assim, eu tenho filhos, você não tem, tá vendo e tal, ele gosta mais de mim do que de você, aquelas coisas de passado que tinha. E Ana, todo ano que o seu marido, com a família ia orar, buscar ao Senhor, apresentar sacrifícios, ela ia lá e ela se entristecia, porque ela saía de lá de mãos vazias. Até que um dia, ela orou de uma forma, eu acredito, um pouco diferente. Eu vou chegar lá no final aqui dessa ministração. Em 1 Samuel, acompanha aqui no telão, capítulo 1, versículo 9. Diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma muito amargurada, ou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração diante de Deus, porque a gente tem uma mania de orar, e orar por 5 minutos, e 10 minutos, e apresentei, está tudo certo. Não, você já orou ao Senhor, assim, com a tua alma aberta, amargurada, com o seu coração contrito, aquele momento que só você e Deus, foi esse momento que ela começou a orar aqui.
Aí no versículo 11 diz que ela fez um voto, inclusive, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E quando o sacerdote viu que aquilo era verdade, realidade, ele disse para ela assim: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aquele dia que ela foi, ela orou de uma forma tão profunda, tão intensa, que Deus ouviu o clamor daquela mulher. Se você continuar lendo, ela engravidou depois de um tempo. Depois de mais de um ano, ela foi e apresentou Samuel diante do Senhor. E o texto complementa dizendo que ela teve outros filhos e filhas. Uma mulher que não podia ter filhos, ela teve filhos e filhas. Porque Deus ouve oração. Deus responde oração. Um outro exemplo bíblico está no livro de Êxodo, acompanha aqui no telão, capítulo 17. Os amalequitas iam atacar o povo que estava no meio do deserto. E Deus deu uma estratégia para Moisés. Moisés determinou que Josué e o povo que estava ali, o parte do exército, fosse atacar, né? Êxodo capítulo 17, versículo 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Versículo 9, então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da coluna com a vara de Deus nas minhas mãos. Versículo 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas, venciam. 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Ou seja, para aquela oração ser atendida, ele precisava ficar com as mãos erguidas. Por isso que a Bíblia fala, quando você for orar, se for possível, levante as suas mãos, sem ira e sem contenda. Por quê? Porque você é filho de um Deus vivo e poderoso, e a tua oração tem poder. Só que chega uma hora que cansa. O que eu aprendo com isso daqui? Que às vezes o pastor ou o líder, ele não consegue ficar sozinho o tempo todo. Ele precisa de pessoas para ajudar. E Arão e Hur foram lá e seguraram os braços dele no alto, colocaram pedra para ele sentar e seguraram. E quando Moisés cansou, que ele estava cansando tal, o povo começou a perder. Aí eles notaram isso, falaram: não, as mãos de Moisés erguidas, do líder erguido é muito importante, vamos ajudar. E levantaram as mãos, e ele ficou com as mãos erguidas até o pôr do sol, e Deus deu a vitória para o povo. Porque Deus ouve a oração. Outro texto também muito conhecido e tal, que muitos ao longo desses últimos séculos não acreditam, que Josué orou e o sol parou. Isso é loucura, isso aí onde já se viu? Pois os cientistas da NASA anos atrás fizeram um estudo sobre o tempo, e eles descobriram nesse estudo que realmente a Terra parou durante quase um dia inteiro.
senão isso aqui seria mentira. Mas Josué, capítulo 10, 12, no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Isso aqui é um ato de fé. Só quem tem fé no coração para falar um negócio desse, diante de Deus, falar assim: nós vamos vencer essa guerra, está passando o tempo, não, o tempo está passando, espera um pouquinho, ô sol, para aí, ô lua, para aí. E eles continuaram guerreando, continuaram ali, e Deus deu a vitória. Onde já se viu isso? Deus ouviu. Meu irmão, quando uma oração que a gente faz é para o bem da igreja, da comunidade, do povo dele, Deus para o sol se for preciso, para a lua se for preciso, porque Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele só precisa, entre aspas, de gente que crê na oração. O outro que você conhece a história foi Elias. Elias orou e o fogo desceu. 1 Reis 18, 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. 38, então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas precisou de um homem com fé para falar assim: olha, vocês estão falando desse Deus de vocês, clama para Ele então, clama, vai, ora aí. E eles oravam, desde quase 6 da manhã, 7, 8 horas, e orando, e orando, e orando, e o tempo passando, e tal, e aí Elias ainda fala assim, tira um barato, fala assim: escuta, grita aí, né? Mais alto, porque talvez o Deus de você está dormindo, acorda eles. E os caras começaram a gritar, e se sacrificaram e nada. Depois que não deu nada, Elias fala assim: agora vocês vão ver quem é Deus. E ele clama a Deus, para o bem do povo que estava com o coração dividido. Deus responde, chove fogo do céu, queima todo aquele holocausto. O texto diz que até a água, o fogo lameu. Por quê? Porque Deus quer ver o seu povo junto a Ele, obedecendo a Ele, amando a Ele. E Deus, quando vê gente assim, Deus responde a oração. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz isso: oração feita com fé pode muito em seu efeito. Se você orar com fé, e o que é fé? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita, você sabe, você crê no Deus que você serve. A gente tem que aprender a orar com fé e não desconfiar. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa aprender, e é por isso que eu estou falando sobre isso aqui nessa manhã. Tem um texto até que eu quero ler com vocês. Livro de Lucas, capítulo 1, que é interessante esse texto. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Deus é bom, aleluia. Amém. Lucas 1, 5 diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus,
obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Oh, que interessante, apesar de serem justos aos olhos do Senhor, obedientes. Versículo 7, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Versículo 8, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Versículo 9, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. 12, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração. Então, a gente entende que Zacarias orava para Deus dar um filho para ele. Sim ou não? Sim. Beleza, vamos lá. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. 14, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Versículo 15, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. 17, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Pausa aí, meu irmão. Se eu sou o anjo, e eu não sou, mas se eu sou o anjo, eu chegava nele e falava assim: ô besta, por que você está pedindo filho então, se você não está acreditando que vai ter? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não é uma coisa lógica? Eu sou velho, não posso ter filho, minha mulher é estéril, não pode ter filho, e eu estou pedindo filho. Aí Deus ouve a oração no tempo dele, amém? Porque tem o tempo de Deus. Ele foi o precursor de Cristo. No tempo de Deus, Deus manda um anjo. Meu irmão, se você está orando, pedindo a Deus algo, já pensou se aparece um anjo do teu lado? Tomara que você nunca se assuste, porque com certeza a gente vai se assustar. Mas vamos dizer que você não se assuste. Aí o anjo fala para você assim: Deus ouviu sua oração, e Ele vai te dar um filho. E olha que coisa, Ele ainda fala assim: Ele vai te dar um filho, e esse filho, inclusive, ele vai ser uma bênção. Ele vai ser o precursor do grande Filho de Deus. Ele vai pregar a palavra. Ele vai falar de uma forma que os pais vão voltar os corações para os filhos. As pessoas vão voltar ao caminho de Deus. Esse menino vai ser maravilhoso. Aí ele olha e fala assim: mas como é que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Versículo 19, olha o que o anjo diz: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Muito bem, versículo 20. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Versículo 21, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. 22, quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Acho que foi nessa época que começou a surgir a linguagem de Libras, enfim. Versículo 23. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 25, e ela dizia: isto é obra do Senhor,
agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Só até aí, vou deixar no ar, ler o resto na sua casa, porque o resto é que o menino nasceu e Zacarias voltou a falar, né? Tomou uma bem dada pelo anjo, porque se fosse eu, dava na orelha, né? Pá, vou te falar, cara, você está falando com Deus, pedindo, Deus manda a resposta, eu estou aqui, eu estou sempre na presença de Deus, agora eu estou aqui com você, te dando a resposta, falando que você vai ter um filho, e você ainda vem me perguntar, será que vai ter mesmo? Pelo amor de Deus, né? Meu irmão, está cheio de gente assim nas igrejas, gente que faz sacrifício, gente que ora, que pede, aí quando ele está para receber, ele fica assim, mas será que Deus vai ouvir mesmo a minha oração? Será que Deus vai responder? Às vezes a pessoa chega, olha, Deus tocou no meu coração para te abençoar. A pessoa fala assim, não acredito. Então por que você pediu? Veja, meus irmãos, aqui eu te citei alguns exemplos de pessoas que oraram e Deus ouviu a oração. Pessoas que oraram e duvidaram da sua oração. E infelizmente nós estamos vivendo isso no mundo de hoje. É aqui que eu quero chegar, porque a igreja hoje em dia, a igreja evangélica no Brasil e no mundo, está cheio de gente dentro das igrejas hoje que perderam o compromisso com a verdade absoluta. Gente que não acredita mais piamente na Bíblia como ela está escrita. O mundo hoje está influenciando a igreja. E a igreja hoje, em vez de ser a influenciadora do mundo, ela está tomando o mundo e trazendo para dentro da igreja. Haja visto que se você fizer festas como os fazem em algumas igrejas, eu falei aqui domingo passado, se eu não me engano, tem igreja hoje que está comemorando o Halloween. Pasmem vocês. No Brasil, inclusive. Por quê? Não, porque não é nada, é só uma festa, cabeça de abóbora, tal. Vai pesquisar na internet o que tem por trás disso. Porque festa caipira, é só uma festa caipira, botar a criancinha de caipirinha, né? É bobo. Vai estudar na internet, pesquisa que você vai ver, você vai achar como surgiu essas festas juninas, caipiras que tem por aí. E o povo traz isso para a igreja. Que igreja? No passado tinha uma igreja aí, que tinha vídeo na internet, que os casais estavam ali reunidos, vestidos de caipira, e dançando no meio da igreja, e pulando, e tal, no lugar de culto. Eu falei, esses caras estão ficando doidos, não é possível. Aí agora fala assim, vamos ter um momento de oração, 12 horas de oração. Você vai ter 12 horas de um sábado para você buscar a Deus, que seja 15 minutos, que seja meia hora, que seja 1 hora, que seja 2 horas, você vai ter um tempo para buscar a Deus. Sabe quantos vêm no meio de 200, quase 300 pessoas? 50. Até os obreiros da igreja. Inclusive tivemos uma reunião, eu tive uma reunião esses dias, eu falei, eu vou começar a obrigar o obreiro a vir orar. Porque é inadmissível uma pessoa que é obreiro da igreja, serve ao Senhor, não orar. Tem que vir orar, pelo amor de Deus. Até escala na porta eu vou fazer. Por quê? Porque a igreja precisa despertar. Irmão, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja que mais ora. Quer saber sobre isso? Estuda sobre a igreja lá na Coreia do Sul. A maior igreja do mundo tem mais de 260 mil membros. Tem acho que 7 ou 8 cultos por dia e não dá conta de atender todo mundo. Por quê? Porque há 30 e poucos anos atrás o pastor começou a orar e veio um grupo orando e outro grupo orando e orando e buscando e orando e orando e orando. Quando a igreja dele explodiu, perguntaram para ele, o que você fez? Qual é o milagre para a igreja crescer assim? Ele falou, eu não fiz nada, eu só orei. E Deus mandou gente, e Deus levantou pessoas, e a gente começou a fazer trabalho, Deus começou a dar estratégias. Aqui quando eu falei de Moisés, foi uma estratégia de Deus. Deus falou, vai lá e fala para Josué escolher uns homens e ir lá, porque eu vou dar a vitória. Você só vai ter que ficar com a mão erguida, mas nada, essa é a estratégia. Lá na frente de Josué, na hora de conquistar Jericó, vocês vão dar 7 voltas no final. Um dia você dá uma volta, no final 7 voltas, então você vai ver o que eu vou fazer. Você não precisa fazer nada, é só tocar e gritar. Porque Deus tem o seu jeito multiforme, segundo a Bíblia diz, de agir
Deus não faz o mesmo que faz para mim e por você. Ele faz para mim de um jeito, faz para você de outro, faz para o outro de outro. Ele faz. Deus, a multiforme vontade de Deus, poder de Deus é expressa assim. Só que infelizmente hoje o mundo está influenciando a igreja e a igreja está enfraquecendo. A maioria dos jovens cristãos hoje não ora, não gosta de orar, não tem essa pegada de oração. Não só os jovens, os adolescentes, os mais velhos inclusive hoje. Com frequência a gente faz tudo, menos orar. A gente constrói, a gente trabalha, a gente carrega, a gente paga a conta, dorme, come, passeia, curte, mas a gente não ora como a gente deveria orar. Eu estou falando sobre esse assunto hoje porque a gente está vivendo nós estamos vivendo tempos difíceis. E o salva-vidas de uma igreja, pode guardar no seu coração, salva-vidas de uma igreja é a oração. E aqui eu quero começar a encerrar, porque algumas coisas importantes que eu tirei desses textos aqui, que eu li há pouco. Vou acrescentar mais um. Jesus disse várias vezes, orem no meu nome. O nome de Jesus tem poder. Jesus Cristo tem poder, o seu nome tem poder. E ele disse, Mateus 18:19, também lhes digo que se presta atenção, 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa questão de concordância vale muito diante de Deus. Por isso que é aconselhado, casais, orem juntos, apresentem juntos as suas dificuldades diante de Deus. Concorde, vai fazer uma compra, entre em concordância. Vocês vão viajar, entre em concordância. Fala com Deus. Porque se vocês concordarem, e não adianta você falar assim, não, eu concordei porque, né, ele sempre quer isso, então eu concordei, né? Eu concordei com ela porque eu não vou falar nada, porque senão vai brigar. Não, concorde, chega num denominador comum e ora, porque se vocês chegarem num denominador comum, juntos, em concordância, o que vocês pedirem, Deus vai dar, Deus vai abençoar. Senão a Bíblia seria mentirosa. Falando de empresas, por que muitas empresas não vão para frente? Porque os sócios não se bicam. Começam bem, terminam mal. Por que um time de futebol começa bem, bombando e tal, de repente, no meio do campeonato, no final do campeonato, ele começa a ficar ruim? Por quê? Porque já não tem mais concordância com os jogadores. É interessante isso. Pode até parecer coincidência o que eu vou falar aqui. O Real Madrid, que é um dos maiores times do mundo, mais vencedor nesses últimos anos, ele tinha um time e tal, jogava como uma orquestra, até chegar com um camarada novo, que joga bola, o cara é bom, ganhando muito mais até que os outros jogadores. Só foi esse cara chegar, acabou a concordância do time. O time só perde. Porque quando não tem concordância, as coisas não vão para frente. Deus, Ele entende, eu entendo na verdade, Deus, Ele busca pessoas que estão em concordância. Igreja, vou falar sobre igreja aqui para encerrar. Igreja que não tem concordância, não vai para frente. Aí você fala assim, pô pastor, mas tem tanta igreja que nasceu debaixo da discordância, né? É verdade. Quantas igrejas estão por aí que foram o pastor que brigou com o outro, não se bicavam mais, aí ele saiu, levou uma parte da igreja, abriu outra com outro nome, aí esse cresceu, esse outro ficou pequeno, aí isso aconteceu na outra igreja que também se dividiu e tal. Hoje existe uma divisão muito grande no meio cristão evangélico. É difícil você encontrar hoje
esses grandes líderes que têm uma concordância entre si. Ao contrário, é cada um por si, Deus por todos. E infelizmente é por isso que o inimigo deita e rola hoje, no meio das igrejas. Que as pessoas não entenderam que falta concordância, como Jesus disse. Palavra de Deus, eu quero encerrar aqui citando alguns textos para você guardar no teu coração. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: perseverem na oração. O que é perseverar? Você tem ideia dessa palavra? O que é perseverar? Sempre. O que é perseverar? Poxa, eu estou sem vontade de orar hoje. Nossa, tanta coisa na minha cabeça. Nossa, meu Deus do céu, estou ficando doido aqui. Eu quero mais é dormir. Não, mas espera um pouquinho. Eu vou perseverar. Eu vou orar que seja 5 minutos, mas eu vou orar, eu não vou deixar de orar. Por isso que a palavra diz isso, perseverem na oração. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Sabe por que muita gente está sofrendo hoje, irmãos? Primeiro, ele não ora, e quando ele ora, Tiago falou sobre isso, ele ora e pede errado, ele pede só para si, para o seu bel prazer. Você entende que Deus ouviu a oração de Elias, de Moisés, de Josué, de uma forma assim, rápida, porque era em benefício do povo? Imagina que se a igreja, a nossa igreja aqui, se todos orassem, como diz a Bíblia, numa só fé, num só amor, num só espírito. Se a gente orasse assim, com convicção, isso aqui não cabia a ninguém. Isso aqui já era nosso, o terreno já era, a gente estava construindo aqui, a gente estava procurando um lugar maior. Por quê? Porque Deus ouve a oração de um povo que é unido. Enquanto tiver aqui na igreja um com inveja do outro, falando mal do outro, com o ego lá em cima, querendo superar o outro, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco cansado disso. Porque os eventos que tem, as pessoas até participam. Agora, falou de oração, não deu para ir. Não deu. Você teve 12 horas no dia, não deu para você ir. A gente, não sei se você sabia, a gente tem oração aqui todo domingo antes do culto. Começa às 9. A gente tem oração aqui todo domingo à tarde, começa às 17 horas. Gente que sobe e fica orando por você, para que você chegue bem da tua casa, para que nada venha te atrapalhar, vir sobre você, que quando você chegar aqui, Deus toque no teu coração, para você cultuá-lo em espírito e em verdade e tal. Tem gente orando por você e por mim. E nós que podemos orar mais, a gente deixa de orar. Eu faço essa pergunta para encerrar, irmão. Você entendeu a importância da oração? Você entendeu como a tua oração é importante diante de Deus? Porque eu não sei se você sabia, eu vou te repetir. Deus ouve a tua oração. Ah, mas Ele não responde, né? Ele demora, né? Ele pode até não responder agora, Ele pode, como você acha, demorar, mas como a gente canta aqui, Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Tem alguém sofrendo? Estou sofrendo. Que ele ore. Sabe qual é o mal das pessoas? É assim: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, mas irmão, você precisa orar também. Eu sei, mas ora por mim, meu irmão. Você precisa orar também. É fácil pedir oração, e a gente ora aqui.
Todos os pedidos que chegam a gente ora. Hora de terça aqui a gente levanta clamores aqui. Mas é uma minoria. Imagina se fosse a maioria. Imagina quão mais rápido seriam atendidas as orações se mais pessoas clamassem numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, perseverando na oração. Versículo 15, ele diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí você fala assim: pastor, mas sabe como é, né? Eu confessar o meu pecado para o meu irmão é complicado, né, pastor? Realmente é complicado. Já falei aqui daquela história, 3 pastores amigos, né? Estavam no lugar orando, passaram o dia orando e tal. Aí à noite um deles falou assim: meu irmão, eu preciso compartilhar um negócio com vocês. Falou: compartilha, meu irmão. Falou: olha, então, rapaz, eu tenho um sério problema com dinheiro. Eu não posso ver muito dinheiro, que eu fico com vontade de pegar um pouquinho e tal. É complicado, quero que vocês olhem por mim, porque isso já aconteceu algumas vezes e tal. Aí o outro pastor falou assim: bom, já que o irmão está compartilhando, eu também quero compartilhar. Eu tenho um sério problema, eu vejo uma mulher bonita, eu fico apaixonado, né? E eu não quero, eu fico tentado, e eu não quero trair a minha esposa, eu quero que vocês me ajudem em oração e tal. Aí vai o terceiro e fala assim: já que vocês estão compartilhando, eu também quero que vocês orem por mim, que eu tenho um sério defeito, eu não consigo guardar nada do que os outros contam para mim. Enfim, a Bíblia diz que a gente tem que falar uns com os outros. Eu tenho, graças a Deus, alguns amigos, são pastores até, que a gente pode sentar e conversar e falar assim: meu, eu errei nisso, naquilo outro. E eles chamam a atenção se precisar chamar, aconselham e oram. Lembra que está escrito aqui: a oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. 1 Pedro 4,7, o último texto, diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Orar é muito importante. Orar é muito importante. Orar é muito importante. Que você possa entender hoje a importância da oração para a tua vida. A gente tem que orar pela nossa família. A gente tem que orar pelos nossos amigos. Irmãos, ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que o brasileiro é muito alegre, muito feliz, faz chacota de tudo, meme de tudo, brinca de tudo e tal. Mas a situação no nosso país não é boa. Existe muito desemprego ainda, existe gente passando fome, existe muita roubalheira. Deus tem que ter misericórdia da nossa nação. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu irei e sararei a sua terra. Então a gente tem que orar, a gente tem que se humilhar. Na maioria das vezes a gente se reúne para comer, para se divertir, para jogar a conversa fora, e é legal esses momentos, mas a gente precisa aprender também a se reunir para orar, gastar tempo com oração. Igreja que não ora não vai para frente, fica aí empurrando com a barriga. Que a oração, eu tenho certeza, meus irmãos, do que eu estou falando aqui, eu tenho plena convicção, de que se a gente orar um pouquinho mais, esse lugar vai ficar pequeno para as pessoas que Deus vai enviar para cá e salvar. Então vamos deixar um pouco o ego de lado. Ah, mas eu me decepcionei. Deixa de lado, esquece. Ah, mas esquece. Vai de hoje para frente.
Começa a orar, começa a declarar, verbalizar. Para de ficar falando não dá, não posso, não consigo. Já falei para você, os meninos que estão aprendendo a tocar, eu vivo falando isso para eles. Eu não consigo. Consegue, tira essa palavra da boca. Você consegue, você é capaz. Deus te deu essa sabedoria para isso. Deus te levantou para isso. Você tem poder nas tuas mãos. A tua palavra tem poder. E o diabo sabe disso. Ele quer usar a tua palavra para amaldiçoar as pessoas. Aprenda a abençoar. Ore abençoando. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Eu quero te encorajar agora. Se você creu nessa palavra, entendeu a importância da oração, eu quero fazer um tipo de oração aqui, talvez um pouco diferente hoje. Como falei há pouco, mãos levantadas, sem ira, sem contenda, abençoando. Se você quiser e puder, claro, levantar as suas mãos, é um sinal de rendição. Eu me rendo ao Senhor nosso Deus que está aqui. Eu me coloco debaixo do seu jugo que é suave, é leve. E eu quero, Senhor, pedir ajuda. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu preciso orar mais. Eu sei que é difícil, ó Deus, para mim, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu quero pedir para você orar pelo Brasil com as suas mãos erguidas. Quero pedir para você orar por essa vizinhança, nos 4 cantos do salão, aqui está com a mão erguida, vai virando, vai declarando: Senhor, salva essas pessoas, quebra todo o jugo pesado sobre a vida delas, tira a cegueira espiritual, tira a surdez espiritual. Deus, salva essa geração de jovens e adolescentes que nós temos aqui nessa região, que eles possam se converter aos teus pés. Senhor, salva a minha família. Senhor, tem misericórdia do meu casamento, do meu relacionamento, das minhas amizades. Tem misericórdia dos meus familiares. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, da nossa nação. Tem misericórdia do Brasil. Ora, se você creu, se você entende a importância da tua oração, começa a verbalizar. Você agora, diante de Deus, faça isso, ore, declare. Vamos gastar uns minutinhos rapidamente. Nós já vamos encerrar, mas declare, verbalize a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o teu relacionamento, sobre a tua vida financeira, sobre os teus vizinhos, sobre os teus familiares, sobre esta nação, sobre esta igreja, sobre a igreja de Itapetininga, sobre a igreja de Botucatu. Declare, verbalize. Vamos gastar um tempinho com isso em nome de Jesus.